Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos Geografia e Matemática. O nosso cabeçalho, que dia é hoje? 28 de maio de 2020, dia da semana? Sexta-feira. O nome completo e a nossa rotina. Hoje faremos algumas atividades no caderno e as páginas 23 e 24 na apostila de Geografia. Farei uma pequena retomada de alguns conceitos em geografia e também falarei sobre as transformações das paisagens. Vamos relembrar. O que é uma paisagem natural? Natural vem de natureza. O que faz parte, olha lá, da natureza? Vocês estão vendo aqui na imagem? Olha lá. Os rios, as cachoeiras. Tem também aqui, olha lá, o solo, no caso aqui, ó, um solo mais elevado. Aqui no caso não tem, mas também, ó, as montanhas, né, faz parte da natureza, é um elemento natural. As ilhas, as florestas, os animais. Só para fixar esse termo. O que é uma paisagem natural? Tudo bem? A paisagem cultural, ou também pode ser chamada de humanizada, porque é o homem, devido às ações, às interferências que ele faz nas paisagens natural, a gente tem a paisagem cultural. Observem aqui, olha lá, que ao lado do rio, olha lá, tem toda uma estrutura. Tem, olha lá, também um viaduto ali, ó, por onde passam os carros. Também, o que a gente observa? As ruas aqui do lado, os prédios, o que também pode ser feito pelo homem. Vamos relembrar. Por exemplo, o homem pega essa água do rio e canaliza essa água. É graças a isso que a água chega até as torneiras da nossa casa. Isso também é um exemplo cultural. Que mais? Ele também constrói pontes, abre estrada, faz barragens nos rios para não acontecer na hora que tiver no momento de chuva dos rios se romperem, ou também faz as usinas hidrelétricas para levar energia para nossa casa. Então, tudo isso faz parte da paisagem cultural, que é produzido pelo homem. Vamos retomar um pouquinho sobre os planos da paisagem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na última aula, ficou uma informação na apostila que estava um pouco vaga, que dava a entender que o quinto plano seria somente o céu, mas na verdade não é isto. Vai depender da paisagem que a gente analisa. Por exemplo, essa daqui. Quem que está no primeiro plano aqui dessa paisagem? O que vocês observam aí vendo o vídeo? Vocês estão vendo aqui, olha, pessoas num banco, as flores aqui do lado. Agora, o primeiro plano, como vocês estão vendo, está mais próximo
da pessoa que está visualizando. Agora, vamos para o segundo plano. Vocês observam que o segundo plano aqui, ele já está um pouco no meio, vamos dizer, né? Não está nem tão longe, nem tão perto. O que a gente observa aqui, ó, nesse segundo plano? O que tem aqui? Olha lá. As casas. Então, vamos observar agora um plano que está um pouquinho mais longe, que é o terceiro plano. O que vocês veem aqui? Olha lá, vou grifar. O que é isso daqui, ó? Duas casas. Que mais? Vocês estão vendo aqui em verde, ó, a vegetação? Então, isso faz parte do terceiro plano. Agora, o quarto plano, ó. Vocês estão vendo aqui o quarto plano, ó. O que vocês observam? Não tem as nuvens aqui e o céu? Então, o céu, nesse caso, faz parte do quarto plano. Porque se vocês forem montar esta imagem, igual vocês montaram na atividade da apostila, vocês vão ver que ela tem 4 partes, ou seja, ela tem 4 planos. Entenderam? Então, nem sempre o céu vai ser o quinto plano, vai depender das divisões em que está a paisagem. Agora, vocês vão fazer esta atividade no caderno. Vocês estão vendo que tem 2 fotografias. Observe a legenda. Fotos da Avenida Paulista. Foto da Avenida Paulista. Mas olha o ano. A primeira é do ano de 1902 e 1927. Entre, quer dizer, pode estar no meio destes. E a segunda é em 1999. Portanto, a segunda é um pouco mais recente, porque a primeira é bem antiga. Observem as diferenças, como que esta paisagem aqui, ó, a mais atual, como que ela está diferente, como que ela está modificada em relação à paisagem mais antiga. O que vocês terão que responder? Número 1. O trabalho das pessoas é importante na formação das paisagens urbanas ou rurais, que podem trazer mudanças na paisagem e vão refletir no modo de viver no campo e na cidade. Observando as fotos da Avenida Paulista antiga e atual, responda. Letra A. Que mudanças ocorreram na paisagem da Avenida Paulista com o passar dos anos? Por quê? Essas mudanças na paisagem foram feitas por quem? Então, vejam que são várias perguntas em uma só. Primeiro pergunta, quais as mudanças? O que está indiferente nas fotografias? A segunda, por quê? Por que será que mudou tanto assim com o passar dos anos? O que o homem fez? Por que ele fez isso? Vamos ver. Será que ele fez isso para o seu bem-estar? Pode ser várias também, gente, questões. Por exemplo, será que é só para o seu bem-estar, para ele poder andar de carro, passear? Ou será também que ele precisou modificar em necessidade do trabalho, das pessoas? Olha lá, pavimentou as ruas, olha o asfalto aqui nas ruas, as faixas de segurança. Então, podem ser vários motivos. Também, olha lá, o que ele deve ter? Por que será que ele fez tantas mudanças? Será que para atender às necessidades? Porque, olha, com certeza a população aumentou. A população aumentando, vai ser necessário mais casas, não é verdade? Vai ser necessário
Quer dizer, vai existir uma maior circulação de pessoas. Então, o espaço, talvez por causa disso, ó, foi ampliado o espaço. E também os estabelecimentos comerciais, lugares que as pessoas vão para comprar mercadorias. Se há mais pessoas, também a tendência é aumentar o comércio. Então, aqui, porque pode ser vários motivos que ele mudou a paisagem. E essa outra pergunta não é a mesma? Essas mudanças foram feitas por quem? Muito fácil, falei até agora. Vamos na página 23, na apostila de Geografia, Transformações das Paisagens. Nesta página vai ser falado um pouquinho do que eu já comentei com vocês e vai ter algumas outras informações. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, olha lá, essas 3 comparações nessa paisagem? Observem que a primeira, olha lá, é praticamente como se fosse uma paisagem rural do campo, que não tem, olha lá, tantos estabelecimentos comerciais, não tem prédios, as ruas não estão pavimentadas ou asfaltadas, vocês estão vendo? São estradas, tem bastante árvores, poucas casas. A segunda imagem, vocês veem alguma diferença na segunda imagem para a primeira? Analisem aí de casa. E a terceira imagem, então, olha lá. Tá bem clara para a gente observar. Então, vocês percebem que esta paisagem que era rural, agora ela está totalmente urbanizada. O homem modificou essa paisagem, principalmente por quê? Do que a gente já falou no outro slide. Em razão de suas necessidades. Necessidades do quê? As atividades econômicas, quer dizer, mais empregos, também as necessidades, olha lá, de serviços, mais hospitais, mais escolas. Também a necessidade, olha lá, de atender a população que aumentou. Vocês estão observando aqui, olha lá, que tem muito mais casas, um pouco mais de carro nas ruas. Então, por tudo isso, o homem modificou a paisagem. E também para o seu bem-estar, para ele poder atender às suas necessidades de uma maneira mais cômoda. Por quê? Se ele, vamos supor, morar aqui nessa primeira, tudo bem. Vocês vão falar, é mais tranquila, a pessoa tem um pouquinho mais de liberdade, não tem tanto perigo. Mas também tem umas outras coisas que dificultam a vida dele. Por exemplo, se ele arrumar um emprego no centro de uma cidade, vai ficar distante para ele poder ir. Para ele também consultar, vai ficar distante. Então, também para o seu bem-estar. Tem uma informação aqui que é importante, eu gostaria que vocês grifarem. Neste parágrafo aqui, ó, deixa eu ver, terceiro parágrafo, vamos grifar aí, ó. Dessa maneira, podemos encontrar municípios formados por área urbana e rural, e outros que apresentam somente área urbana. Então, lembra que a gente estudou que era um município? Que o município tem que ter uma sede, uma administração. Por exemplo, aqui em Macatuba não tem a prefeitura, onde o prefeito coordena, administra os recursos da nossa cidade. Então, tem que ter uma sede para ser um município. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, que ele também pode ter a área rural, que é o campo, como também pode não ter. Pode ter só a área urbana. Só a parte da cidade, né? O centro.
Depois vocês vão ler um pouquinho aqui embaixo, que vai dar maiores detalhes do que a gente conversou. Página, que é 24, eu gostaria também que vocês fizessem com muito capricho, muita atenção também. Ela vai ser um instrumento para nossa avaliação. Observe aqui no início, que mostra também duas imagens. E vocês, só pelo que vocês estão vendo na imagem, vocês estão vendo que elas estão modificadas. Ou seja, o homem transformou esta paisagem. Vocês vão marcar um X nas alternativas verdadeiras. Depois, vou até grifar aqui, está no plural. Nas alternativas verdadeiras. Então, é mais que uma. A letra B, escreva duas transformações que podem ser percebidas nas figuras. Então, vocês vão observar novamente e vão escrever as duas transformações que vocês conseguem visualizar. E a C, seu município também passa por transformações? De que maneira? Pense também aqui nas paisagens do nosso município. Ela também está se modificando? Se vocês não lembrarem nada de atual, vocês podem colocar um exemplo um pouquinho mais antigo. Não tem problema. Tudo bem? Em matemática, veremos um pouquinho dos gráficos e de numerais. Retomando as ideias sobre a adição, vamos gravar esse nome aqui, desta operação que tem este sinal aqui. Vocês estão observando aqui com a menininha? Olha lá, que vocês falam sinalzinho de mais, continha de mais, mas na verdade o nome correto é adição. Ela também tem seus nomes dependendo dos seus termos, ou seja, os números envolvidos na continha. Os números que você está, olha lá, somando são as parcelas, observe aqui. E o resultado da sua continha vai ser soma ou total. E quando geralmente que a gente faz uma adição? Grifem aqui, quando a gente está juntando, quando a gente está acrescentando. Depois a gente vai discutir nos próximos slides essas ideias. Vamos conversar um pouquinho sobre a ideia de acrescentar. Então, essa ideia aqui é muito comum no nosso dia a dia. Vamos supor, você pediu um lanche e uma coca, mas você pensa e decide, resolve acrescentar mais um suco. Então, esta é uma ideia da adição. Tem um exemplo aqui, olha lá, das formigas, que havia 270 formigas sobre um formigueiro e estavam chegando 130 do lado direito e 170 do lado esquerdo. Se todas essas formigas que estavam chegando entrarem nesse formigueiro, em quantas estarão? Então, se essas formigas que estão vindo do lado direito e esquerdo forem até esse formigueiro, olha lá, para saber o total, você vai ter que acrescentar as formigas que entraram. Então, esta é uma ideia da adição. Tem também a ideia de adicionar. Olha um exemplo. Mário tinha 81 carrinhos e ganhou 50 de sua mãe e 6 do pai. Com quantos carrinhos ele ficou? Observe, gente, que vai aumentando o número de carrinho. Ele tinha 81 e conforme ele,
ganhou 50 de sua mãe e 6 do seu pai. Então, vocês estão vendo, ó, que foi aumentando o número de carrinhos do Mario. Então, a pergunta é, com quantos carrinhos ele ficou? Então, o que a gente vai ter que fazer? Adicionar os carrinhos que ele ganhou com os que ele já tinha, para a gente descobrir o resultado. Ou seja, quantos carrinhos ele tem agora. Esta é uma ideia de adicionar. A gente vai ter que fazer uma adição. E a subtração? Lembra que a gente já viu sobre os termos da subtração? O que são os termos? São os numerais envolvidos na operação. Observe o sinalzinho aqui que o menininho está segurando. Este é o sinalzinho da subtração, que é a continha que vocês falam de tirar. O primeiro termo envolvido se chama minuendo e o segundo, subtraindo. E o resultado da subtração? Fazendo uma subtração, eu vou estar achando o resto ou a diferença entre os termos. Quando que eu uso essa operação, geralmente? Quando eu estou retirando, olha lá. Por exemplo, você tem um caderno de 200 folhas. Você vai lá e retira 5. Com quanto você vai ficar? 195. Então, você vai ter que retirar as que você arrancou. Agora, comparar. Comparar quando eu tenho duas quantidades e eu quero saber, por exemplo, a diferença. Você vai comprar um tênis. Numa loja custa 200, na outra custa 100. Você vai falar assim, nossa, eu vou comprar na loja que custa 100, porque é mais barato, é o mesmo tênis. Você não está comparando as quantidades. Quanto que o tênis é mais caro do que na outra loja? 200 menos 100, 100 reais mais caro. Então, a gente faz uma subtração, que a gente está comparando. Completar. Por exemplo, quando a gente tem uma situação que está faltando para a gente completar. Por exemplo, a sua mãe comprou uma dúzia de ovos, que tem 12. Mas, para fazer determinado planejamento do mês, vamos supor que ela vai precisar de mais ovos para ela poder ter ovos o mês inteiro. Então, quantos a mais ela vai ter que comprar para completar o que ela precisa? Então, essa também é uma ideia da subtração. Alguns exemplos onde eu posso usar a subtração. Observe a ideia de tirar. Juliano tinha 210 figurinhas e perde 69 no jogo. Com quanto ele ficou? Vocês concordam comigo? Se ele perdeu as figurinhas, ele vai ficar com menos figurinhas? Então, para esse valor aqui diminuir, eu tenho que fazer uma subtração. Tem também a ideia aditiva, que é aquela quanto falta. Olha o exemplo. O Renan já leu 126 das 300 páginas do livro que ele ganhou. Quantas páginas ainda precisa ler para terminar o livro? Então, você tirando as que ele leu, que são as 126, das 300 páginas que o livro tem, no seu total, o livro inteiro, você encontra quantas páginas ele ainda precisa ler para terminar o livro. E o terceiro exemplo, a ideia de comparar, igual eu falei para vocês. Quanto a mais, quanto a menos, qual é a diferença? Olha um exemplo, jogo de bolão. O grupo A tem 508 pontos e o grupo B tem 749 pontos.
quanto o grupo B tem a mais que o grupo A? Então, vocês estão vendo que o grupo B tem 749 e o A tem 508? Realmente, o grupo B tem mais pontos. Mas quanto que ele tem a mais do que o grupo A? Ó, quanto que esse número aqui, o 749, é maior do que o 508? Você está no 508, para você chegar no 749, olha lá. Quantos números tem? Então, você não pode juntar, porque esse a mais aqui não é que eu, por exemplo, estou numa situação assim. Eu comprei 2 caixas de bombom. Depois eu ganhei mais uma. Com quantas eu fiquei? Aí você está juntando. Esse a mais aqui não é assim de quantidade. Esse a mais aqui, você está comparando. Quantos pontos que o grupo B fez a mais do grupo A? Olha, quantas vezes o 749 é maior do que os 508 pontos? Aí você vai descobrir. Você tem que fazer uma subtração para achar quantos números tem do 508 para o 749. E se eu perguntasse quanto o grupo A tem a menos que o 749? Mesma coisa. Eu estou comparando também. Eu vou ter que tirar um do outro. Lembrando que eu sempre vou ter que deixar o maior em cima, que é o 749. Eu tenho que começar a operação matemática pelo maior quando for a subtração. Eu vou começar no 749. Aqui não é para fazer, é só para a gente discutir algumas ideias que eu posso usar a subtração. Aqui vocês terão um gráfico. Gostei muito desse gráfico porque eu lembrei da sala de vocês. Por quê? Eu já vou explicar. Ó. Eu vou ler o enunciado dele e vocês vão entender. As turmas do 2º ao 5º ano de um colégio resolveram juntar lacres e latinhas para fazerem a troca por uma cadeira de rodas. Observe o gráfico que mostra a quantidade de lacres que eles conseguiram juntar em cada dia de uma semana. Lembraram? Que vocês fizeram uma campanha para juntar tampinhas também para trocar por uma cadeira de rodas? Parabéns, um exemplo muito bonito. Aqui no caso, essa turma juntou lacres e latinhas para conseguir a cadeira de rodas. Então, vocês vão ter que analisar o gráfico. Vocês estão vendo que esse gráfico aqui, ó, o título dele, ó, lacres arrecadados, que é aquela parte da latinha lá, da tampinha da latinha. Vocês estão vendo aqui que na linha horizontal deitada tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E aqui, ó, na vertical tem as quantidades. Mas agora, por que? Vocês vão perguntar para mim, por que tem os números aqui e também tem os números aqui, ó, em cima de cada barrinha do gráfico? Eu vou responder para facilitar, porque vocês observam que a segunda-feira ela não fica certinha em cima do 300 aqui, nem em cima do 400. Ela tem um pouquinho a mais. Então, para facilitar para vocês resolverem os exercícios, o gráfico colocou aqui, ó. Quanto que significa esse valor indo até aqui, ó? 327. Já na terça-feira, ó, bate certinho, ó, 200. Na linha aqui, ó, está 200, ó, vocês estão vendo? Na coluna aqui, vertical, não tem o 200 aqui? Não tá retinho, aqui tá batendo. Já que na quarta-feira, observe que tem 118. Observe que esse gráfico aqui, ó, ele vai de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400. Vocês estão vendo que passa do 100. Então, quanto que ele tem? Aqui, ó, 118. Então, o exercício fez isso para facilitar para vocês. Mesma coisa os outros aqui.
Então, vocês vão responder a letra A. Cite o dia da semana em que os estudantes conseguiram menos lacres, ó. Volta no gráfico. Observe qual é o dia da semana que eles arrecadaram menos. Letra B. Calcule o total, ó, grifem aí no caderno. Vocês vão ter que copiar, gente, as perguntas. O gráfico, gente, não precisa, porque é difícil para vocês estarem fazendo esse gráfico. Então, vocês copiam as perguntas. Então, grifem aí, ó, o total de lacres que foram levados na terça-feira e na quarta-feira. Que conta que eu faço para achar o total mesmo? A soma ou o total, lembra? A letra C, você vai ter que achar a diferença de lacres que foram levados na segunda-feira e quinta-feira. Olha a palavrinha aqui, diferença. Como que eu acho a diferença na matemática? Realizando uma continha de subtração. Lembra do nome dos termos da subtração? A diferença é o resultado da continha de subtração. Eu quero saber, ó, de quanto foi a diferença na segunda e na quinta? Vem aqui na segunda-feira no gráfico e na quinta. Observe que foram diferentes as quantidades. Mas qual a diferença de quinta-feira para segunda-feira ou de segunda-feira para quinta-feira? Qual foi a diferença? Preste atenção que para montar a continha vocês vão ter que pôr o número maior primeiro. E a letra D? Calcule quantos lacres foram arrecadados a mais, grifem aí, ó. Na sexta-feira que na quinta-feira. Mesma coisa, eu estou comparando. Quanto que eles arrecadaram a mais na sexta, comparando com a quinta-feira? Ó, vocês observam que na sexta foi mais e quinta-feira foi menos? Então, vocês vão ter que achar, olha lá, quanto a mais? De 125 até chegar no 255, olha lá. Quantos números tem? Quanto eles arrecadaram a mais na sexta-feira? Certo? Vamos fazer um pouquinho também de numerais, mas agora a gente vai fazer numa forma de uma pegadinha. Vocês estão vendo aqui? Esses desenhos são cofres, onde as pessoas que querem, olha lá, deixar um dinheiro que tem em casa em segurança ou na empresa, elas colocam dentro do cofre, que tem uma senha, que no caso só ela, ou se ela passar para alguém, vai ter acesso ao que tem no cofre. Então, vocês vão ter umas dicas aqui embaixo, que vocês vão, no caso, eliminando, ou se não for eliminando o número, também vão fazendo você chegar até o número correto e vão anotar aqui embaixo. Qual que é esse número? Por exemplo, o algarismo 5 não aparece no número, então, qual que o 5 não está no número, ó? Se tiver o número 5, ó, você já, por exemplo, 195. Não tem o 5 aqui? Então, esse não vai poder ser. Então, já dei uma dica, vocês continuam. Aqui também, vocês vão ter que registrar no caderno. Como que eu oriento vocês fazerem para facilitar? Vocês fazem as ordens, olha lá, vocês estão vendo? Ordens, essas casinhas aqui, ó. Unidade, ó, a primeira ordem é a unidade. Qual que vai ser a segunda ordem? A dezena. E qual que vai ser a terceira ordem? A centena. Por quê? Porque no nosso sistema de numeração decimal, a cada 10 eu troco por uma nova ordem. Ou seja, 10 unidades eu troco por uma dezena. E 10 dezenas eu troco por uma centena. Só para vocês entenderem o que é ordem. Então, vocês vão ver as peças do material dourado. Vocês têm a unidade aqui desenhada? Não. Então, aqui na unidade, vocês vão pôr que ela está vazia. Vocês vão pôr o número 0. Quantas dezenas vocês têm aqui?
2. Na dezena, vocês vão pôr o número 2. Quantas centenas vocês têm aqui? 2. Então, na centena, vocês vão pôr o número 2. Depois, aqui embaixo, vocês vão escrever como se lê esse número. Escrever em palavras. 220. Observem que alguns exemplos, acho que um só que eu tô vendo aqui, não vai ter uma ordem, ó. Por exemplo, esse daqui, ó. O que vocês vão fazer se não tem nada aqui na unidade, igual esse aqui? Igual eu fiz, não tem nada na unidade? Tá vazia, vão por 0. O que não pode é vocês fazerem sem atenção e colocar que tem um aqui, só porque vocês viram a dezena. Não, porque aqui, ó, é a dezena, vocês vão ter que pôr na ordem da dezena. E aqui é a centena, vocês vão ter que pôr na ordem da centena. Tudo bem? Por hoje é só. Bom final de semana. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem.